Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manário e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Hoje, aniversário da cidade de São Paulo. São Paulo hoje completa 472 anos. Parabéns a essa cidade, não é? Que tem o prazer de existir em torno da nossa querida e gloriosa República dos Estados Unidos da Moca. Aliás, uniforme dos domingos aqui. Fora brincadeira, parabéns São Paulo, uma cidade que acolheu meus avós, bisavós, e os avós, bisavós, os antepassados de tantos de nós, muitos que para cá vieram, uns de fora do Brasil, outros de outras regiões, né? Uma cidade de oportunidades, onde eu ainda acredito que vale a pena ser honesto, não é? Progredir, não é? Parabéns então à cidade de São Paulo, que hoje à tarde tem um grande evento, não é? Às 15 horas. Muito bem, pessoal, ontem, né, no nosso vídeo, nós falamos, relembramos as mudanças geopolíticas que estão acontecendo no mundo. Nós falamos, né, do reavivamento da fé cristã e no final eu propus uma reflexão. Aliás, se você não viu o vídeo até o fim, veja, tem algo bem especial, bem bonito ali. Mas a pergunta é a seguinte: o que todas essas mudanças, esse reavivamento da fé cristã, né, essas mudanças geopolíticas têm a ver com o Brasil e com a caminhada, né, patrocinada, iniciada, na verdade, pelo Nicolas Ferreira, que, claro, teve adesão de inúmeros outros políticos, de um monte de gente, né? E principalmente do povo, da população. Né? Ele colocou a corda e dizia, mas a população está dispersa. Mas esses atos inspiram. Então, talvez essa seja a primeira relação. Na verdade, pessoal, se vocês se lembram do vídeo de quinta-feira, que eu falei do discurso do Milei lá no Fórum Econômico de Davos, se você não assistiu, assista, vale a pena, né? Foi um discurso bem bonito e a gente pegou alguns aspectos. Mas basicamente ele falava o seguinte, né? A gente viu que a Argentina está progredindo, que as coisas estão caminhando, que ele pegou uma situação bem difícil e está conseguindo aos poucos reverter. E ele falava o seguinte, quer dizer, qual o caminho para a prosperidade? Claro, o liberalismo, o livre mercado, não é? O Estado não interferindo na economia, mas não é só isso. Ele fala o seguinte, que essa política liberal deve se basear nos valores éticos e morais do Ocidente, da herança judaico-cristã, não é? Que nos trouxe até aqui, que produziu tanta coisa maravilhosa. Ainda ele fala da defesa da propriedade. E ele fala da questão do direito, se inspirando no direito romano, que a ideia é basicamente da vontade persistente de dar a cada um os seus direitos. E é isso que ele tem feito na Argentina. Isso foi feito no Brasil, no governo do Bolsonaro. Tantas coisas que aconteceram, basta a gente lembrar, entre outras várias coisas, não é? Um crescimento econômico maior que a China, mesmo com pandemia, pós-pandemia, não é? Uma inflação menor que a dos Estados Unidos, não é? Recorde de apreensão de drogas, grandes obras, transposição de uso, tanta coisa. E justamente se baseia nisso, né? No glorioso Paulo Guedes na economia e essa ação, essa vontade, essa questão ética, essa questão moral. E aquela coisa, pessoal, né? Todos nós temos direitos que são fundamentais, direito à vida, direito à liberdade e a busca da felicidade. E também temos direito de nos defender daqueles que querem nos impedir que isso aconteça. É legítimo. Nós temos esse direito. E o eixo do caos tenta atrapalhar a nossa vida. E o Ocidente está reagindo e nós estamos reagindo. O Brasil está reagindo, as pessoas estão reagindo. Claro, pessoal, a gente vive um período muito difícil no Brasil. Muito difícil mesmo. Que a gente vive autoritarismo, né? Cerceamento de liberdade, corrupção, escândalo do INSS, os caras roubam velhinho, escândalo do Banco Master, né? Injustiça, gente honesta presa, e aí é tanta gente, né? A gente pega os presos, as vítimas do 8 de janeiro,
o Jair Bolsonaro, os generais, né, o Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira, o Augusto Heleno, não é, o Almirante Garnier, e torturado, né, torturados. Nós temos jornalistas e políticos exilados, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, né, a Ludmila Lins Grilo, tantos outros, o deputado Eduardo Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, fora do Brasil e tiveram que fugir para não ser presos. E a gente vive realmente um momento difícil. E o pior, né? Eles riem da nossa cara. Quando quem vê aquelas imagens do helicóptero chegando no resort, eles riem da nossa cara. Fazem piadinha. É difícil. Isso revolta. E muitas vezes nos desanima. E é normal. Todos nós temos momentos, não só com relação a isso na nossa vida, em que a gente desanima. Faz parte. Mas a gente não pode deixar, como diz um amigo meu, o bode dominar. Ou não desanimar, né? Jamais não desistir, não retroceder. Enfim, pessoal. E aí, nesses momentos que entra a fé, e vejam como essa fé está mudando o mundo ocidental, começa a mudar o Brasil. O Brasil é a periferia do sistema. O que acontece lá fora vem para cá. Nós falamos ontem do crescimento, né, de pessoas buscarem a igreja, buscar a fé. Não é? E vejam como a fé, quando você tem convicção, quando você tem princípios, quando você acredita não só em Deus como no seu semelhante, quando você acredita na honestidade, você luta e você até se sacrifica. Veja o Nicolas, veja o próprio Bolsonaro. Nicolas é jovem, Bolsonaro já nem tanto, já está coroa. Mas vejam, eles estão com a vida ganha. O Nicolas, o Bolsonaro, estão com a vida ganha. Podiam, levar a vida deles e deixar. Eles têm prestígio, têm mordomias, têm uma família bacana. Pô, então pra que ficar brigando, comprando briga aqui na linha? Mas eles vão lá por quê? Porque assim como nós, eles são movidos por princípios. Eles conseguem passar pela porta estreita assim como nós. Ou seja, é uma inspiração que nós temos. E é por isso que tem tanta gente se juntando. É por isso que hoje vai estar cheio de gente em Brasília ao meio-dia. Vai ter bastante gente na Avenida Paulista às 3 da tarde. Porque pessoas como eles e tantos outros, eu não vou citar outros nomes para não ser injusto, acabam nos servindo de inspiração, de modelo. E é óbvio que nós precisamos de lideranças. E lideranças corajosas, convictas. Pô, quando eu vejo o Magno Malta com limitações físicas ali, isso daí nos inspira. E a gente não pode desistir. Eles estão sacrificando, você vê. E não é só sacrificando que os caras estão andando 250 quilômetros. Pô, os caras são ameaçados de morte, sofrem processos, sofrem injustiça, são perseguidos pela imprensa e estão lá. E eles vão, eles nos inspiram. Sabe, pessoal, você já pensou se os apóstolos desanimassem depois que Jesus foi crucificado? Eles falaram, mano, você quer se comparar a eles? Não quero me comparar, mas eles são meu modelo. Jesus é meu modelo. Essas pessoas que lutam são meu modelo. E é movido por essa convicção que as coisas estão mudando. Pela providência divina, pela fé e pela ação por essas lideranças. É por isso que o eixo do caos está num momento muito difícil. Nós vivemos um momento histórico. Temos a liderança dos Estados Unidos, a maior democracia, a maior potência econômica, militar, ajudando nessa transformação, líderes europeus, líderes brasileiros, argentinos, enfim, tanta gente mudando. A situação está mudando. A onda em que esses caras surfaram acabou. E por isso que é importante prestigiar toda e qualquer movimentação nesse sentido. Claro, se você não puder ir a Brasília, se você não puder ir a Paulista, não tem problema. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Assistir os canais alternativos, porque se você for assistir a grande mídia, vão falar, olha o movimento antidemocrático, essas papagaiadas que a gente já sabe. Então, a mídia curtir, comentar ali, porque isso traz relevância, traz engajamento. Mais gente fica sabendo. Essas coisas, essas mensagens, essas transformações chegam a mais gente. Manter a fé, orar. Eu tenho, por exemplo, uma linha de transmissão no WhatsApp, todo dia às 18 horas a gente faz uma Ave Maria, faz uma prece pelo Brasil, pelo mundo. Acreditar que vale a pena ser honesto. Ter confiança no próximo, ter confiança no semelhante.
Claro, né? Aquela coisa, a gente tem que ser manso como as pombas, mas esperto como as serpentes. A gente não é bobo. Ser bom não significa ser bobo, não é? Mas assim, não é? Confiar, acreditar, porque assim a gente vai mudar as coisas. Pessoal, não é? Eu espero que vocês tenham entendido. O mundo está em transformação. A fé, a convicção, a ideia de liberdade, de prosperidade, que é a nossa tradição judaico-cristã, está em crescimento. A todos vocês, a minha enorme gratidão. Pessoal, um bom e sagrado domingo, uma semana abençoada e maravilhosa. E claro, nos vemos amanhã. Curta, comente, compartilhe. Pessoal, dia 28 de fevereiro, a nossa primeira live. Vou poder interagir com vocês, vamos trocar ideia, tentar nos conhecer melhor. Para isso eu preciso da ajuda de vocês, chegar a 3.000 inscritos. Pô, somos 1.600. Se cada um de vocês conseguir mais um, a gente chega lá, tá bom? Falaremos no dia 28 de fevereiro sobre o Plano Cruzado. Muitos de vocês vão se lembrar, vão vir histórias à tona. Muitos jovens têm curiosidade. Então vamos lá nos reunir para falar sobre isso. Que as bênçãos de Deus caiam sobre todos nós. Que Deus abençoe o Brasil e o mundo. Que assim seja. Bom domingo. Fiquem... vai dar aquela apagada. Fiquem todos em paz. Um beijo.